Galera, na segunda-feira saiu a lista dos 26 jogadores convocados pela seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. Eles que foram convocados pelo técnico Tite. E eu vou mandar real para vocês. Eu gostei bastante da convocação, gostei da grande maioria dos nomes, mas assim, eu diria que é uma seleção quase perfeita, porque assim, tem dois nomes específicos que eu não concordo em hipótese nenhuma que foram convocados. E vocês vão saber. Uma coisa é fato, sem dúvida nenhuma, todos nós estamos empolgados para que chegue logo a Copa do Mundo, falta poucos dias. Porém, eu vou dar minha humilde opinião sobre essa seleção que sim, eu concordo com a grande maioria dos jogadores, a seleção realmente está muito boa. Mas tem uns jogadores específicos, até mesmo na reserva, sei lá, Deus nos livre um dos titulares se machucar e esse específico reserva entrar, eu não vou confiar mais na seleção. E eu acho que eu já entreguei a charada, o primeiro deles, eu já discordo totalmente, é o Daniel Alves. Com todo respeito à história que ele tem, o maior campeão da história do futebol, o cara é o maior campeão da história do esporte. E na minha humilde opinião, para quem viu aquele vídeo da seleção dos melhores jogadores que eu vi, o Daniel Alves, na minha visão, foi o melhor lateral direito que eu já vi na minha vida. Na lateral direita, para mim, ele é o melhor que eu vi. Mas atualmente não dá mais. O cara já tem 39 anos, tá jogando no Campeonato Mexicano no Pumas. E ele ainda tá sendo vaiado, ele tá sendo muito contestado. Lembrando, no Campeonato Mexicano. E ele foi convocado para jogar a Copa do Mundo, a maior competição do futebol. De verdade mesmo, se alguma coisa acontecer com o Danilo, se o Daniel Alves for para jogar, se ele for jogar, imagina o Daniel Alves tendo que marcar o Mbappé, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Estamos lascados, sendo bem sério com vocês, a gente está lascado. Mas assim, eu espero que o Danilo não se machuque. Apesar de eu achar que o Danilo não merecia ser o titular, eu improvisaria um jogador específico aqui. E outro jogador que provavelmente vai ser o titular dessa seleção, mas eu discordo demais dele ter sido convocado, é o Fred. Eu não confio no Fred. Para mim, ele é um jogador muito inconstante. Ele é 880. Ou ele joga muito, ou ele acaba com a partida do próprio time dele. Para quem acompanha o Manchester United, ou assistiu os jogos mesmo da seleção brasileira, sabe que o Fred ele é muito inconstante. Tem jogo que quando você vê, parece que o cara é o Zidane, ele joga demais. Agora tem jogo que ele simplesmente acaba com o time, tipo, ele erra passes bobos, ele erra no desarme, ele erra em tudo que tenta fazer. Ou seja, pra mim o Fred é como se fosse uma bomba relógio, sabe? Tipo, ele pode entregar a qualquer momento, coisa que eu não confio. Eu prefiro um jogador muito mais constante. Pra mim, o Bruno Guimarães é anos-luz, 1 milhão de vezes melhor do que o Fred. Ele sim merecia ser titular ao lado do Casemiro. O Fred, pra mim, com todo respeito a quem acha que ele é um grande jogador, ele é sim um bom jogador, mas ele é muito inconstante. Eu não convocaria de jeito nenhum. Aí você fica se perguntando, pô, mas quem tu convocaria no lugar desses dois? Na defesa, eu convocaria o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que está sendo um dos melhores zagueiros, não só do Arsenal, mas da Premier League. O Arsenal ele tem uma das melhores defesas do campeonato inglês na atualidade e muito disso se deve ao Gabriel Magalhães. Tipo assim, ele não seria o meu titular, mas ele seria um ótimo reserva para o Thiago Silva e para o Marquinhos. E na lateral direita eu improvisaria com o Militão, porque o Militão ele já jogou na época do Porto, ele já jogou em um dos amistosos na seleção e ele jogou muito bem. Então eu improvisaria o Militão e deixaria o Danilo na reserva como lateral direito. O Fred para mim não dá. Para mim não dá. A minha dupla de volante seria Casemiro e Bruno Guimarães. E assim, eu abriria uma vaga no ataque e colocaria o Neymar como uma espécie de meio atacante para segundo atacante, algo do tipo assim. E seria um atacante reserva. Ele na seleção realmente nunca rendeu, mas eu acredito que para reserva ele seria perfeito, ideal assim, é o Roberto Firmino, que está jogando muito no Liverpool. Muitas pessoas disseram que temporada passada acabou para ele, mas nessa temporada ele ressurgiu das cinzas. Ele está jogando, está sendo um dos melhores jogadores do Liverpool nessa temporada. Ele se destacou muito na Champions, está jogando muito na Premier League. Eu acredito que o Firmino ele mereça pelo menos estar na reserva. Eu não colocaria ele como titular, tem outras opções que são melhores,
mas eu colocaria ele pelo menos no banco de reservas. Aí o pessoal vai perguntar, como seria a minha seleção ideal? A minha seleção seria o Alisson como goleiro, Militão na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos é minha saga, o Alexandro, que eu vou ser sincero, eu também tenho uma desconfiança na lateral esquerda, mas o Alexandro é o jeito. Minha dupla de volantes é Casemiro e Bruno Guimarães. Eu colocaria o Neymar como o meio atacante, porque o Neymar já não tem mais pique para jogar nas pontas, então ele seria esse cara para jogar no meio. Aí meus pontas seria o Rafinha na ponta direita, o Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Richarlison como centroavante. Essa seria a minha seleção ideal. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Deixe tudo aqui nos comentários. É isso aí, galera. Valeu e tamo junto.